A graça e a paz do Senhor Jesus para todos, amém? Amém. Graças a Deus estamos aqui mais uma noite para a palavra de Deus e estudarmos ao mesmo tempo a palavra de Deus, amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, ou se o Caio puder projetar aqui na tela, alguma versão da Bíblia aí que ele tem aí. Computador é que não falta hoje em dia, né? Versão da Bíblia. Tem a Bíblia de ontem, a de hoje, de amanhã. Tem tudo quanto é versão. Em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Se você quiser abrir aí na sua Bíblia também. Em Êxodo capítulo 20, do verso 1 ao 17, se encontra os famosos 10 mandamentos. Né? A lei mais conhecida da história humana. Nos 10 mandamentos, quando Deus tirou Israel do Egito, Deus expressou ali a sua vontade para nos ensinar a amarmos a Ele e a amarmos ao nosso próximo. Lembro que da última vez que eu estive aqui, eu preguei sobre a justificação pela fé. Não sei se vocês lembram, né? E no final, eu deixei uma interrogação, não foi? Qual foi a interrogação? É mais ou menos essa. A justificação pela fé anula a lei de Deus? Liquida a lei de Deus? Por que eu coloquei essa posição? Porque, infelizmente, hoje em dia, no meio cristão, existe uma teoria que diz que, depois do advento da graça em Cristo Jesus e da fé em Cristo Jesus, a lei de Deus perdeu seu valor. Ela foi anulada, ela foi aniquilada. Ela não tem mais serventia. Mas quando a gente se volta para as Escrituras, a gente percebe que essa é uma interpretação equivocada. E nós precisamos analisar isso. Por quê? Porque os cristãos hoje, os crentes, principalmente da comunidade que eu faço parte, Adventista da Promessa, hoje eles estão aí navegando na internet, né? E a internet é uma bênção, pode sentar, é uma bênção, né? Ela tem muita informação que pode ser processada para o bem ou pode ser processada para o mal. Vai depender da forma como as pessoas recebem, julgam e aceitam a informação que lhe é passada. E na internet, eu tenho participado de alguns grupos, né, principalmente no Instagram, no Telegram, alguns grupos assim, voltados para conversar com ateus, agnósticos, pessoas de outras confissões de fé, de outras igrejas, né? Assim, para conversar com esse pessoal, dialogar, às vezes brigar, arengar, né? Ainda bem que a gente está em casa, né? E o outro não pode meter a mão assim pelo, né? E arrancar o resto do cabelo da gente, ou dar um beliscão, um chute na canela, que às vezes o debate é rindo, como diz, né? Aquele português antigo, assim, é ferrenho, né? Aquela luta lá entre um tigre e um leão, né? E a gente tem visto essa tese em muitos lugares. E hoje, pela graça de Deus, eu quero começar com vocês, acho que eu vou levar aí umas 3 mensagens para concluir esse assunto, que é longo. Se eu fosse pegar mesmo, ia até dezembro. Mas para não cansar vocês, para quando terminar vocês cantar o hino Livre Estou, né? Nós vamos começar hoje, primeiro, o tema. Nós vamos já meditar nele. Então, Êxodo 20 diz assim, ó. Então falou Deus todas essas palavras dizendo. Veja, precisamos já parar aqui por um momento. Então falou quem? Deus. Então, não foi Moisés. A gente vê constantemente pessoas dizendo assim, os 10 mandamentos é lei de Moisés. Os 10 mandamentos foi escrito por Moisés, os 10 mandamentos foi dado por Moisés. Mas quando a gente vai para as Escrituras, logo no início dos 10 mandamentos, né, Deus já começa a dizer quem é o autor da lei de fato. E o texto começa assim, então falou Deus todas essas palavras dizendo, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão.
Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas e nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a transgressão dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Em algumas Bíblias diz assim, e visito a iniquidade. Iniquidade, no português antigo, significa transgressão da lei. Tá? O que é um iníquo? É alguém que vive e tem prazer em transgredir a lei de Deus. O que é iniquidade? Ou iniquidade? É transgressão da lei de Deus, né? Às vezes a gente vê essa palavra, o que significa essa palavra, né? Essa palavra significa transgressor, mas é aquele transgressor assim, ó. Não é aquele cara que transgride por ignorância. É uma pessoa que conhece a lei, tem condições de guardá-la e deliberadamente dá um pontapé nela. Não quero saber dessa lei, nem desse Deus. Ele continua dizendo assim, ó, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma o seu nome em vão. Lembra-te do Shabá, ou do dia de sábado, para o santificar. 6 dias você vai trabalhar e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, mas isso não é só para você, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que estiver na tua casa ou no meio de ti, tá? Ou que está dentro das tuas portas ou nas tuas cidades. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor Deus o dia de sábado e o santificou. Eu já expliquei isso aqui para vocês, né? Lembra que eu expliquei isso aqui para vocês detalhadamente, né? Espero que vocês tenham gravado. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então aqui está os 10 mandamentos. E o que é que nós vamos meditar hoje, começar essa jornada de entender essa questão da lei de Deus? Coloca o tema aí, Caio, por gentileza. Vamos ver se funciona aí. Esse tema aqui, ó. Veja, primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente lê a lei de Deus e quer estudar sobre a lei de Deus, é essa aí, ó. Qual a finalidade da lei? Para que Deus nos deu a lei? A lei de Deus, ela é composta de 613 mandamentos. Lá no Antigo Testamento. 613. Desses 613, 10 foram escritos por Deus com sua própria mão. E 603 ele ditou, ele falou e Moisés escreveu. Por isso que alguns fazem essa divisão. Lei de Deus e lei de Moisés. Lei de Deus, os 10 mandamentos. Lei de Moisés, os 603 mandamentos, que foi o próprio Moisés que escreveu. Deus deu a ele escreveu nos livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Lá está os livros da lei. Ele escreveu lei de vários gêneros. Por quê? Porque ele não estava escrevendo uma cartilha de ABCD para um povo. Deus, ele deu uma constituição para Israel.
E uma Constituição é feita de milhares de leis. E quando você estuda as leis, né, lá da Torá, você vai ver que os 3 gêneros que mais prevalecem são leis morais, leis civis, certo? E leis cerimoniais. A Torá, os 613 mandamentos, eles estão alicerçados nesse tripé de gênero de lei: moral, civil e cerimonial. Porém, quando a gente estuda profundamente as Escrituras, a gente percebe que os 603 mandamentos que Moisés escreveu, na realidade, era a aplicação e a explicação dos 10 mandamentos em todas as coisas. Então, qual é a base da Torá? A base da Torá é os 10 mandamentos. Você tirou os 10 mandamentos, acabou. Toda a constituição de um povo tem uma base. Qual é a base da Constituição do Brasil? Tem uma base. Se você pegar lá, tem mais de... Ixi, tem lei que não acaba mais. País que, para gostar de inventar lei, é Brasil. Brasileiro gosta de inventar lei. Mas existe lá o resumo da Constituição. Qual será o resumo da Constituição brasileira, hein? Eita Deus, cai isso no Enem, hein? Eita, qual o resumo, né? Qual será? Alguns dizem assim que o resumo está lá na bandeira: ordem e progresso. Eita, pronto, essa frase resume a Constituição. Não, o resumo lá é aquela frase famosa que a gente ouve em época de eleição, né? Todo poder emana do povo e para o povo. Acabou, é o resumo da Constituição. Se você pegar, é isso aí. Todas as leis que estão lá é para benefício do povo e para o povo mesmo. Só que é só teoria, né? Só se cumpre em parte. Mas nós vamos ver, então, a finalidade da lei de Deus. Para que Deus deu os 10 mandamentos? Eu já ouvi uma moça da igreja, muitos anos atrás, ela disse assim para mim, eu era missionário ainda, ela disse assim: missionário, Deus deu esses 10 mandamentos para estragar o nosso barato. Cara, é só não, né? Já percebeu quantos não tem nos 10 mandamentos? Né? Não terás outro Deus, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, né? É só não. O único mandamento que não tem não é honra teu pai e tua mãe. Dos 10. Né? E ela teve essa impressão. Mas será que é isso mesmo? Né? Será que Deus deu a lei dele para estragar o nosso barato? Olha, por providência de Deus hoje, o irmão e a irmã veio com o neném hoje aqui. Eu vou pegar o neném de vocês para ilustrar. Posso? Posso? Beleza. Eu sou pai de uma filha já que, graças a Deus, esse mês fez 30 anos, né? A Ruth Beatriz. Graças a Deus, está com saúde, está bem, está seguindo ao Senhor. Da Samara, que tem 20, né? E eu já passei por essa fase de bebê. E quando a minha esposa ficou grávida, deu a notícia, aí a gente vai se preparar para receber o bebê. Um dos itens que não pode faltar é o tal do berço. É ou não é? É o tal do berço. Por quê? Porque quando o pai e a mãe colocam o bebê no berço, pelo menos isso em tese, é para cercá-lo de segurança, né? Para evitar que ele caia, que ele esteja dormindo e ele rebole lá na cama e caia, né? Ou que ele tente subir na grade e pular. Então, o berço, ele é formado de uma plataforma e de cercas. O que é a lei de Deus? A lei de Deus é essa cerca que ele colocou para que nós não a ultrapassemos, porque toda vez que ultrapassamos, nós caímos e nos quebramos. Ultrapassar o não matarás é arrumar problema. Né? Você matou, pronto.
a justiça vai atrás de você e acabou seu sossego. Mesmo que seja, às vezes, em legítima defesa. Então, vamos analisar biblicamente as funções da lei de Deus. Vamos lá. Caio, para onde eu aponto? Vamos lá. Me ajuda aí, ou então vai passando aí. Vamos lá. A finalidade da lei de Deus, segundo as Escrituras. Vamos correr, porque hoje a gente tem pouco tempo. Vamos lá. Passa o próximo aí. Eu vou desistir disso aqui, vai. Vai lá, Caio. João capítulo 14, versículo 21. João diz assim, vou pegar apenas o versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, faz o quê? Pega aí na sua tradução aí, Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, por esse texto, a gente já começa a ter uma ideia da finalidade da lei de Deus. Mas eu não vou parar aqui não. Próximo. Vai lá. Quero ir mais para frente. Muito bem. Qual a finalidade de Deus em nos dar os seus mandamentos? Primeiro, revelar o caráter dele. Primeiro ponto. O que a lei revela? A lei, na Bíblia, ela é um espelho do seu autor. Ela revela o seu autor. Certo? Ela revela a mente e a intenção do coração de quem a deu. Então, primeira coisa que Deus quer que a gente entenda, que a lei revela o caráter dele. Paulo disse assim aos Romanos, e assim a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Quando você vai estudar na Bíblia sobre o caráter de Deus, a lei reflete isso. Por exemplo, Deus é santo, a lei é santa. Deus é justo, a lei é justa. Deus é bom, a lei é boa. Então, a lei ela é um espelho, ela é um reflexo. Ela nos ensina o caráter do seu autor. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, esses 10 mandamentos, eles revelam o caráter de Deus. O ser de Deus, quem é Deus, a moral de Deus. Por isso que ele mesmo fez questão de escrever essa lei e dar ao seu povo. Segunda coisa, a lei de Deus define o que é pecado. Foi Deus que definiu. Se você sair perguntando aí por aí, o que é pecado? Um vai dizer assim, pecado é tudo que é errado. Você vai ver que as pessoas vão dar as mais variadas definições de pecado. Deus não deixou a critério do ser humano definir o pecado e decidir o que seria pecado. Ele mesmo definiu o que é pecado. E ele dá a definição aí, Olha aí, todo aquele que comete pecado transgride a lei. Porque pecado é o quê? É a transgressão da lei. Vamos ilustrar? Pecado é matar, roubar, adulterar, cobiçar, desonrar pai e mãe, tomar o nome de Deus em vão. Então, isso é definido como pecado na Bíblia. E se você pegar cada mandamento da lei de Deus, e você for analisar biblicamente o que significa a transgressão de cada um, olha, o leque abre assim imenso. Por exemplo, não matar. Tem gente que pensa que matar é só pegar um 38ão, descarregar em cima do cara, matou lá. Biblicamente falando, matar não é só isso. Matar, isso é matar? É. Mas na Bíblia também se define matar como dizer uma palavra que fere o próximo e o mata psicologicamente. E hoje o que tem de gente usando a sua língua como metralhadora para matar sonhos, para matar as pessoas, não é brincadeira. Por isso que Jesus diz lá no Sermão do Monte, ele diz assim, aquele que disser para o seu irmão, raca, é digno do juízo final.
Raca quer dizer doido, louco. E olha o que eu vejo de gente dizendo para o outro aí, você é um doido. Você, né? O marido está lá nervoso, você é uma doida. Aí a mulher está lá nervosa, sai daqui, seu maluco. Né? Jesus disse, olha, cuidado com o que você fala. Por quê? Porque nós seremos julgados por aquilo que pensamos, falamos e agimos. Tá? Os consultórios de psicologia que o diga. Vai lá perguntar aos psicólogos e às psicólogas quantas pessoas não estão destruídas por causa de palavras. Então, a Bíblia diz que a lei é dada para definir o que é pecado. Pronto. O que é pecado? É transgressão da lei. O pecado do trânsito, como é que se dá? Ultrapassou aquela luz vermelha, você recebe o quê? Multa. Porque o vermelho significa o quê? Pare, não ultrapasse. Né? Então, a lei de Deus, ela foi dada para definir o que é pecado. Terceiro, vamos lá, para o terceiro. Número 3. A lei, ela não só define o pecado, mas ela mostra e condena o pecado. Então, Deus é um Deus de finalidade, Deus é um Deus de objetivo. Paulo diz assim, ó, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. O pecado não é imputado aonde não há lei. Então, por exemplo, não existe uma lei no Código Civil de Trânsito, nenhuma lei no Brasil dizendo que se tiver aquela luzinha vermelha, eu tenho que parar. Eu posso passar. E quem quiser que esteja prestando atenção para não bater em mim ou não bater nele. Mas por que nós paramos? Porque existe lei. E por que nós somos multados? Porque existe lei. A lei, ela foi dada, ó, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, da transgressão, certo? O pecado não é imputado, não havendo lei. Aí vem a questão, espera aí. Se Jesus, ao morrer na cruz, ele anulou, apagou, acabou com a lei, então nós estamos pregando aqui, perdendo tempo. Pregando salvação. E a salvação, segundo a Bíblia, é para ser pregada para pecadores. Mas como eu vou pregar para pecadores se não existe mais pecado? Porque aquilo que estabelecia o que era pecado, definia o que era pecado e condenava o que era pecado, acabou. Se acabou, não existe mais pecado. Vocês estão entendendo o que a Bíblia está falando aqui? Então a Bíblia está dizendo assim, ó, aonde não há lei, não há pecado. Eu não posso então, não, a lei acabou? Acabou. Então, pode roubar tranquilo, porque roubar não é mais pecado. Pode matar tranquilo, porque matar não é mais pecado. Pode adulterar à vontade aí. Quem puder ter 144 mil mulheres, que tenha. Né? Quem tiver condição, né? Porque não é mais pecado. Não existe mais pecado. Mas a lei, ela não só traz o conhecimento do pecado, mas ela diz o que é pecado. Paulo diz assim, ó, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência, que é a cobiça, se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Então veja que o título ali é, a lei mostra e condena o pecado. Então, a Bíblia é bem clara nisso aí. Eu podia me aprofundar, mas aquele negocinho que está ali na parede me proíbe. Quarto, a lei nos ensina, ela também foi dada com o objetivo de nos ensinar a temer a Deus, certo? A temer a Deus, ou seja, respeitar Deus. A palavra temor ali não é ter medo, pavor, ai, Deus está chegando, misericórdia, corre todo mundo que Deus está chegando. Não, a palavra temor ali significa respeito, reverência, tratar com dignidade a pessoa de Deus. Lembra que um dos mandamentos diz assim, ó, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E como é que eu tomo o nome de Deus em vão?
contando piada com o nome dele, tirando onda com a cara dele. Eu me lembro quando eu era ateu, mas quando eu era mais jovem, eu andei no ateísmo, eu era incrédulo mesmo, eu era ateu. Os crentes falavam assim, um dia Deus vai pesar a mão em você. Aí eu abri o dicionário de palavrão, xingava a Deus, dizia um monte de coisa com Deus. E ainda dizia assim, se esse Deus existe mesmo, pede para ele mandar fogo na minha cabeça agora, eu quero ver se ele existe mesmo. Ainda bem que ele nunca atendeu a minha oração, porque senão eu não estava nem aqui. Eu era um negão carvão, já tinha virado um carvão, um pedaço de carvão. Era só um raiozinho assim, puf, pá, que nem aqueles desenhos animados, só a fumacinha subia. Mas ele teve misericórdia de mim. Aí ele diz assim, de tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então Deus deu a lei dele como um código de ética, de conduta, de comportamento para toda a humanidade. Se você pegar todas as constituições do mundo, todas, países islâmicos, países cristãos, até nos países ateístas, você vai ver lá, na Constituição deles lá, tem vários mandamentos da lei de Deus. Por quê? Porque a lei de Deus, ela é universal. Ela é parâmetro de conduta. Então, a lei nos foi dada para nos ensinar a temer a Deus, a respeitar Ele. Por isso que as pessoas têm temor, às vezes a pessoa até tem desejo de matar o outro, mas ela se refreia porque ela sabe que matar é errado. Matar vai trazer para ela consequências terríveis. Por que é que quando a gente erra, acende uma luzinha dentro de nós? É porque a lei de Deus está escrita no nosso coração. Quinto, eita, ajuda aí, Caio. Caio está com pressa de ir embora, esse é um recado que ele está dando. Quinto, a lei, outro objetivo da lei, é nos conduzir a Cristo. De que maneira? Paulo diz assim, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Eu expliquei para vocês o que é justificação na última pregação. Muito bem, passa aí o próximo, Caio, vai lá. Olha, muito bem. De que maneira a lei nos leva a Cristo? Na Bíblia é usada a ilustração do espelho. Veja, a lei, ela é um espelho. Como é que se explica isso? Da seguinte forma. A lei é como um espelho. Ela mostra o nosso pecado e nos condena. Com isso, ela nos mostra a nossa total dependência de Cristo para a nossa salvação. Sem Cristo, estamos totalmente perdidos. Enquanto eu viver nesta terra, vou praticar ou vou precisar do espelho. Preciso que a lei me mostre como está a minha situação. Não para me lavar, perdoar e salvar, porque essa nunca foi a função da lei de Deus. A lei de Deus, ela não foi dada para salvar o homem. Tá? Na Bíblia, a lei não tem essa função. Você não vai encontrar essa função da lei de Deus. Porque essa nunca foi a função da lei. E sim, apenas mostrar a minha situação. Agora, quem salva, limpa, perdoa e transforma é só Jesus. É mais ou menos assim, A lei, você chega lá na pia, você contempla seu rosto está sujo. Você não lava o rosto com espelho, lava? Por que é que em todo banheiro público que tem um espelho, tem o que embaixo dele? Uma pia. Para quê? Para a gente lavar as mãos ou para a gente lavar o rosto se estiver sujo. Então a lei, ela é o espelho. Eu vou até ela para ver como é que está a minha condição diante de Deus, tanto espiritual, moral, ética ou de comportamento. Olho para ela. Aí eu olho lá para os 10 mandamentos aí. Ih, rapaz, estou pisando na bola aqui, rapaz.
estou levantando um monte de falso testemunho aí contra o meu vizinho. Eita, rapaz, que vontade de matá-la. Aí a lei diz que eu estou pecando. Aí o que é que eu faço para me salvar da condenação da lei? Para quem é que ela manda? Paulo disse assim, a lei nos serviu de aio ou de condutor até Cristo. A lei é o espelho que mostra o pecado, mas a água que lava o nosso rosto, purifica nossas mãos e nos lava do pecado, ela se chama Cristo Jesus. Amém? Então, quando eu peco, por isso que a Bíblia diz assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, que é transgressão da lei, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados, que é transgressão da lei, e nos purificar de toda injustiça. Amém, irmãos? Então, Jesus, Ele é aquele que nos lava, que nos perdoa e nos coloca em integridade em relação à lei. Através da lei, o Senhor nos santifica. Outra finalidade aí, ó. Quantas finalidades, hein? Já estou na sexta. Ele diz assim, ó. E também lhe dei os meus sábados, para que servisse de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. A palavra santifica, ou santificar, quer dizer separar. Veja. Como é que Deus nos separa eticamente? Para a gente não ser um povo depravado, desordenado, vivendo ao bel prazer. É através da lei dele. A lei dele nos ensina a viver em sociedade. A lei dele nos ensina a viver em sociedade. Olha para a história humana, quando as pessoas não conheciam os mandamentos de Deus, ou as civilizações não conheciam os mandamentos de Deus. A coisa era bárbara. Lá no Antigo Testamento, logo no início da criação do homem, um cidadão matou o outro só porque o cara pisou no pé dele. O cara pisou no pé dele, ele foi lá, pá, acabou com a vida do outro. Um irmão matou o outro, que é a famosa história de Caim e Abel, por inveja. Matou o outro. Para que Deus deu a lei? Para mostrar o que é o pecado, condenar o pecado e refrear a maldade que há no coração do homem. Colocar temor. Esse negócio é tão forte em nós, vou te dar um exemplo. Ó, isso é fato histórico, arqueológico, geográfico, é fato. 2 índios estão lá naquela mata imensa do Amazonas, com árvores de 40 metros de altura, que nem a câmera consegue penetrar e ver o que está lá embaixo. 2 índios começam a brigar, um com o outro. Aí um puxa lá um arco e flecha e pá, mata o outro. E foge. Mas por que ele foge? Se ninguém está vendo, ninguém viu. Ele está lá no meio da mata, no breu. Por que ele foge? Porque a sua consciência o acusa. Quem foi que colocou nele essa consciência de que matar é errado? E matar é errado em qualquer cultura, no meio de qualquer povo, seja civilizado ou os não chamados civilizados, né? Essa denominação assim é meio complicada. Está lá o índio, matou outro, sai, foge. Por quê? Porque a Bíblia diz que a lei de Deus está escrita no nosso coração. Que nós denominamos aqui no Ocidente de nossa consciência. Essa consciência que diz para nós o que está certo, o que está errado, que faz a gente pesar, é a lei de Deus. Então, a Bíblia está dizendo aqui que Deus nos deu a lei para nos santificar, para nos separar, ou seja, para nos manter moralmente dentro de regras. Por isso que Philippe Yancey, ele diz assim, ó, a lei nos leva a Cristo para sermos o quê? Justificado, quando a transgredimos. E Cristo nos leva de volta para a lei, para sermos santificados, ou seja, nos manter em obediência
a Deus. Passa o próximo aí. Muito bem. Sétimo. A lei nos ensina... Aí, sétimo. A lei não foi dada só para definir o pecado, condenar o pecado, mostrar o pecado, conduzir a Cristo, nos santificar. Mas o principal e maior objetivo da lei de Deus é nos ensinar a amar. E o que é amar, biblicamente? Vamos lá, olha, ele diz assim, ó. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. E João aí está se referindo aos 10 mesmo. Porque na cultura judaica, os mandamentos de Deus eram os 10 mesmo. Não tem dúvida isso aí, né? Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Quando nós amamos Ele, quando nós temos consideração por Ele, nenhum mandamento dele é pesado. Ao contrário, é um prazer. É uma alegria. Mandamento só é pesado para quem não ama a Deus. Então, mas quem ama a Deus, os mandamentos dele não são pesados. Por quê? Porque quem ama ao outro cumpre a lei, disse Paulo. O que é amor ao próximo? É cumprir a lei. Ó, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo. O amor não mata o próximo, não rouba o próximo, não cobiça nada do próximo, né? Não levanta falso testemunho contra o próximo. O amor honra pai e mãe. Isso é amar. O que é amar? É não matar, é não roubar, é não furtar, né? É encontrar ou ver algo de alguém e devolver. Então, amor na Bíblia, né? Tem gente que tudo é sentimento. Se eu sentir, eu dou um cheiro nela. Se eu não sentir, eu chuto a canela dela mesmo, não quero nem saber. Não, a Bíblia diz que amor é algo além de sentimento, é algo concreto, prático, palpável. Então, Paulo diz assim, ó, o amor não faz mal ao próximo. Aí ele termina assim, ó, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, Deus nos deu a lei dele para nos ensinar a amar. A prática da lei é o amor concreto, na prática, real. Então, veja aqui, cumprir a lei, guardar a lei na Bíblia, nunca é algo ruim, quando nós a entendemos e aguardamos no sentido certo e na intenção certa. Então, eu dei para vocês 7 razões porque Deus usou a lei. Eu poderia falar a noite todinha aqui, tem mais. Mas eu resumi em 7, porque 7 é o número perfeito. Tem gente que gosta de número, né? Eu gosto do número 3, não, eu gosto do número 7. Né? Então, 7 motivos. Vamos lá, próximo. Capricha aí. Segundo Jesus, quem é que verdadeiramente o ama? Aí vamos lá para o texto do início. Olha o que é que Jesus disse. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, aquele que tem a minha lei, vou resumir, os 10 mandamentos e os pratica. Veja que para Jesus não é importante ter, mas nós temos que ir além do ter, nós temos que praticar. O importante para Deus não é eu decorar os 10 mandamentos, ter os 10 mandamentos decorados. O que importa para Deus é a prática dele. A prática de todos eles. Por isso que ele diz assim, ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, para Jesus, o que é amar ele? Segundo esse versículo aí. O que é amar ele? É obedecer os seus mandamentos. Está claro isso ou não? Então, está claríssimo.
Amar a Deus é não matar ninguém, é não roubar, é não tomar o nome de Deus em vão, é não se prostrar diante de imagem de escultura, é ter Ele como único e verdadeiro Deus. Ele deu as regras ali, é só cumprir aquelas regras lá, pela graça e misericórdia dEle. Próximo, vamos lá. Qual a única forma de guardarmos essa lei? Aí aqui eu já estou começando a entrar naquele assunto que eu deixei pendente com vocês. Veja mesmo, só através da fé. Aliás, tudo na Bíblia é pela fé. Amém? E agora vamos entender. Por que é só pela fé? Eu coloquei lá, fiz uma listazinha lá para vocês guardarem na memória aí. Agradamos a Deus pela fé. Olha lá, Hebreus 11, verso 6. Vencemos o mundo pela fé. 1 João 5, verso 4. É mediante a fé que somos salvos. Percebeu que tudo é pela fé? Tudo é pela fé, está ali. Quarto, pela fé somos justificados. Romanos 5, verso 1. Aí eu coloquei ali no final, e pela fé obedecemos a lei de Deus. E eu estou me baseando em quê? Nas palavras do apóstolo Paulo. Quando ele escreve a carta aos Romanos, que é um tratado sobre a salvação, ele fez uma pergunta ao povo e ele mesmo responde. Ele diz assim, anulamos, pois, a lei pela fé? Está fazendo uma pergunta. E quando se faz essa pergunta hoje, qual é a resposta? A lei acabou, eu sou salvo pela fé, pela graça. Mas será que era esse o entendimento de Paulo? Será que era esse o entendimento dos apóstolos? Será que foi isso que eles aprenderam de Jesus? Aí ele mesmo dá a resposta. Qual é a resposta dele ali? Vamos ler junto? Vamos lá, para todo mundo ouvir que... Não, talvez eu ouvi errado, foi só o pastor Rivaldo que falou. Vamos ler junto aí, me ajuda aí, dá uma força aí. Vou fazer a pergunta. Anulamos a lei pela fé? Qual é a resposta? Então, a mesma fé que eu, quando a pratico, agrado a Deus, a mesma fé que me faz vencer o mundo, a mesma fé que me faz se apossar da graça para eu ser salvo, a mesma fé que me leva à justificação, é a fé que me leva à obediência. Amém? Deu para entender? Encaixou direitinho? Aí quando você vai lá para Tiago, Tiago diz assim, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Você está entendendo? Existe a fé teórica, que é só blá, 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 e você não vê fruto nenhum, você não vê ação nenhuma. Você crê em Deus? Crê, mas não teme a Deus, não obedece a Deus, não quer saber de Deus, não está nem aí com Deus. Você ama a Deus? Mas, rapaz, chuta a canela do próximo, mata o próximo, mente, adultera, cobiça. Essa é a religião só do blá, 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 só do discurso. Para Deus, não. Para Deus o que vale é a fé manifestada pelas obras. Por quê? Porque as minhas obras são os frutos e o atestado de que aquilo que eu falo, prego, canto, oro e testemunho é verdadeiro. Por isso que Jesus disse assim, pelos frutos os conhecereis. Jesus não disse pelo discurso, pela lábia. Não, é pelas obras. As obras manifestam quem nós somos. Por exemplo, quando você tem uma mãe e um pai educado, pessoas de bem, os filhos geralmente são reflexos do pai. São reflexos do pai. Claro que isso não é uma lei absoluta. Tem a turma do só Deus tem misericórdia, né? Toda família tem. Mas a maioria é assim, né? E quantas vezes eu não ouvi essa frase assim quando eu era criança lá no Nordeste? Poxa, rapaz, olha, você é filho de Dona Ruth, hein?
Por quê? Porque eu refleti a educação que a mãe me deu. A mãe me ensinou que quando dois adultos estão conversando, a gente não deveria interferir, a gente não deveria fazer barulho, né? A gente tinha que respeitar. Quando duas pessoas estivessem na sala conversando, se eu tivesse de passar, eu tinha que primeiro pedir licença. Eu aprendi essas coisas com minha mãe. Né? Então, a fé, ela não anula a lei de Deus. Ela, ao contrário, confirma a lei de Deus. Próximo aí, vamos lá? Disse Agostinho o seguinte, ó. A lei, Santo Agostinho, né? Na Igreja Católica é Santo Agostinho, para nós é Augusto, né? A lei é dada para que a graça possa ser manifestada, e a graça é concedida para que a lei possa ser cumprida. Quando eu transgrido, eu peço perdão, Deus me perdoa, é graça. E o que é que Deus faz? Deus, a mesma graça que Deus me dá, perdoando os meus pecados, é a mesma graça que Ele me dá para obedecer à lei dEle. Então, não tem para onde, irmão, escapar. É só querer entender. Vamos lá, irmão, que o povo quer ir embora. Ó, não amemos só de palavra, mas por palavra e em verdade. João diz assim, ó, filhinho, não amemos só de palavra, nem de língua, ou seja, de boca para fora, mas por obras e em verdade. Passa o próximo aí, vamos ver o que é a verdade. Olha aí o que o salmista diz. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Lembra do início? A lei reflete o caráter de Deus. Deus é santo, a lei é. Deus é bom, a lei é. Deus é justo, a lei é justa. Deus é a verdade, a lei de Deus é o que então? É a própria verdade. Você anulou a lei de Deus, você anulou a verdade. Vamos lá para a gente correr aqui. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é João que está falando, tá? Não é o pastor Rivaldo, não venham me processar. É mentiroso, e nele não está a verdade. Vamos lá. Não se esqueça, a lei de Deus será a base do juízo final. E aqui nós vamos encerrar, tá? Não se esqueça, Deus vai nos julgar. Não, volta lá, peraí. Volta lá, calma, eu tenho que mostrar, né? Tem que mostrar. Por que a lei de Deus será a base do juízo? Vamos lá, vamos ver o texto. Olha aí, ó, o que Tiago diz, ó. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Eu quero só chamar a atenção de vocês para um ponto aqui e a gente parar. De que lei Tiago está falando? Porque tem gente que diz assim, não, está escrito na Bíblia, lá tem 613 mandamentos. Se você quebrar um, é réu de todos. Por isso que ninguém consegue guardar a lei. Mentira, isso é mentira. Biblicamente isso é mentira. Deus nunca daria mandamentos que não pudessem ser guardados. Deus seria injusto. Sabe por quê? Porque se Deus faz isso comigo, no dia do juízo, quando Ele viesse me julgar, eu ia olhar para a cara dele e dizer, vem cá, tu mandou eu guardar um negócio que eu não consigo guardar e tu que vem me condenar? Um juiz faz isso com alguém? Agora imagina Deus que é o justo juiz. Se Deus deu os 10 mandamentos, é porque eles podem ser praticados e guardados. É tanto, as pessoas saem matando aí por qualquer coisa, porque existe um mandamento chamado não matarás.
E as pessoas não cumprem? Está aí, ó. Quanta gente de bem aí que não rouba, que não mata, que não adultera, que não cobiça, são pessoas dignas, justas. Estão aí guardando a lei de Deus naturalmente. Que lei Tiago está falando aqui? Ele não está falando de nenhum dos 603 mandamentos de Moisés. Ele está falando das tábuas, os 10 mandamentos. Tá? Ele está falando das tábuas, os 10 mandamentos. Veja que ele diz assim, ó. Porque aquele que disse, não cometerás adultério. Onde é que está escrito isso? Nos 10 mandamentos. Quem foi que disse? Deus. Aí outro mandamento, ele diz assim, ó. Também disse, não matarás. Então, Tiago está usando que lei? Ele está usando os 10 mandamentos. Ele está fundamentando a sua fala nos 10 mandamentos. Ele está dizendo assim, olha, os 10 mandamentos devem ser guardados como um todo. Se você apenas guardar 9 e transgredir um, para Deus é como se estivesse transgredindo todos. Se você guardar um e largar 9, para Deus também não vale. Para Deus, ou é os 10, ou é nada. É isso que ele está dizendo. Beleza, então? Vamos ficar em pé? Desculpa aí, eu passei aí uns minutinhos. Minha pretensão era ir até um certo horário, mas tudo bem. Vamos então partir para o encerramento. A gente continua em outra oportunidade, amém? Deu para entender, tranquilo? A finalidade da lei de Deus, bem claro? Posso ir para casa em paz? Então, amém, glória a Deus. Obrigado. Mas, olha, tá. Eu topo. Marcar uma vigília para a gente estudar isso aí. Topo.
do teu